Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus preencha os nossos corações. Estamos de volta para mais uma reflexão pelos caminhos do Evangelho. Hoje, um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, quando Jesus diz assim: Por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O reino dos céus, como Jesus fala tantas vezes no Evangelho, ou o reino de Deus, não é um lugar, sim uma condição, um estado de espírito. Um estado de espírito daquele ser que está se harmonizando com as leis divinas, daquele ser que encontrou esse céu dentro de si, daquele ser que já vai galgando os degraus da evolução, que são representados aí por esses múltiplos céus, e vai aprendendo ou colhendo de cada etapa dessa o máximo de sabedoria, o máximo de crescimento espiritual que essa etapa pode lhe oferecer. Por isso o reino dos céus. Vários céus internos já conquistados, ou vários degraus já subidos ou galgados em direção à plena comunhão com Deus. Então, o reino dos céus, esse estado interior de paz de espírito, de harmonia com o Criador, uma condição de espírito, uma condição, um estado espiritual. E o que Jesus está dizendo é que nós não alcançaremos esse reino dos céus, nós não estaremos efetivamente crescendo em espírito se nós não nos dispusermos a ter uma justiça que excede a justiça dos escribas e dos fariseus. O conceito de justiça, que era muito importante naquela época no Evangelho, é muito citado, que é um conceito muito mais vasto do que em geral nós imaginamos. O conceito de justiça naquela época estava muito associado ao conceito de retidão, que era uma maneira de vida reta ou pautada pelas leis divinas. Então, ser reto ou ser justo era viver segundo os ditames celestiais, segundo as leis divinas, ou pelo menos segundo aquilo que se entendia em torno dessas leis divinas. E basicamente nós tínhamos aqui dois personagens dedicados muitas vezes ao estudo dessas leis divinas, ao entendimento dessas leis divinas e a definição do que seria ter uma vida justa, do que seria ter uma vida reta ou viver em justiça, aplicar a justiça, que eram os escribas e os fariseus. Os escribas mais associados à cópia ali dos escritos, ao zelo pelos escritos, né, ao zelo pelos textos, enquanto que os fariseus mais associados à interpretação desses textos, ao desdobramento desses textos em prescrições práticas de como vivenciar essa justiça da lei divina no cotidiano. No entanto, Jesus está dizendo que esses escribas e fariseus, à sua época, em sua maioria, haviam desvirtuado o que era realmente o conceito de justiça, porque mais fixados naquilo que era acessório e não naquilo que era essencial. Talvez os personagens com que Jesus mais teve ali os seus embates, né, em termos de diálogo, de reflexão, foi justamente com esses dois personagens, os escribas e os fariseus. As vezes em que Jesus no Evangelho foi mais enérgico e mais enfático, foi justamente com esses personagens. Mas nós não podemos incorrer na ingenuidade de acreditar que esses personagens não existem mais. Eles existem hoje, agora ressignificados. Os escribas eram um símbolo daquela vertente mais intelectualista, de um intelectualismo muitas vezes frio, de um intelectualismo muitas vezes excessivamente racional, mas destituído de sentimento, de compreensão. É a figura que nós temos na modernidade daqueles indivíduos excessivamente cultos, excessivamente intelectuais, porém frios, em que essa inteligência não está efetivamente a serviço do amor, a serviço do próximo, está mais a serviço do interesse, do egoísmo e do materialismo, patrocinando, portanto, uma condição de sociedade em que esse intelecto é entronizado, mas muitas vezes acaba alimentando uma série de elementos que são prejudiciais à vida social, como, por exemplo, o materialismo, o egoísmo, a vaidade, etc, etc. Esses são os escribas de hoje. Aqueles que são muito hábeis em criar justificativas para atos injustificáveis. Aqueles que são muito hábeis em criar toda uma explicação de sofismas para justificar a injustiça. Aqueles que muitas vezes são hábeis
em criar leis ou em criar entendimentos da lei que patrocinam a injustiça social, que patrocinam o egoísmo, que patrocinam a tirania, que patrocinam a dilapidação. É o homem que entronizou uma razão destituída de luz, uma razão destituída da luz do coração e que, portanto, confia demais em si mesma, se acha superior demais, sem atentar para a misericórdia, sem atentar para aqueles que caem, sem atentar para o bem comum, enfim, um intelectualismo destituído realmente de uma conexão com o divino. É o que a gente vê no mundo hoje, né? As maiores calamidades do mundo são patrocinadas por grandes inteligências, por grandes mentes, que conseguem torcer o entendimento de tal modo a justificarem a si mesmos e as suas ações. Esses são os escribas. É a justiça do mundo. O que Jesus está dizendo é que não basta apenas atender a justiça do mundo, não basta olhar lá apenas o Código Penal do mundo, com as leis ainda imperfeitas do mundo. Para entrar no reino dos céus não basta isso. Porque você não vai ver nenhuma lei do mundo, nenhum estatuto do mundo propondo ou colocando como um dever a humildade, a caridade, a compreensão, o perdão. As leis humanas não abarcam essas circunstâncias, não abarcam esses elementos. Mas quando entendemos o Evangelho do Cristo e quando entendemos essa lei moral que há em nós, a partir do autoconhecimento, percebemos que isso também são leis, que isso também são deveres da criatura mais consciente de si mesma. O perdão é um dever, a humildade é um dever, sem o qual, sem o cumprimento desses deveres, ou sem o atendimento dessas leis, nós não seremos felizes, não alcançaremos o reino dos céus. Sem perdão, sem humildade, sem caridade, sem compreensão, não há reino dos céus possível. Mas a lei dos homens ainda não abarca esses estatutos. Só a lei moral, só a lei divina é capaz de abarcá-los. Portanto, Jesus está dizendo que não basta ser justo perante os homens ou perante a sociedade. É preciso ser justo perante a sua consciência, perante as leis divinas. Porque há uma série de coisas que não são abarcadas pelas leis dos homens, mas que são graves infrações ante a lei divina. Por exemplo, falar mal de alguém sem essa pessoa ver. A lei humana não vai buscá-lo por isso, não vai prendê-lo por isso, mas a sua consciência mais esclarecida sabe que isso é uma grave infração. Ser desonesto, enfim, num tempo ou num momento em que a gente cobra tanto a honestidade dos outros, sobretudo daqueles que estão lá em cima, será que realmente nós estamos na condição de cobrar? Será que realmente nós estamos muito quites com a lei dos homens e principalmente com a lei de Deus? Nós que já temos consciência dela? Será que realmente nós estamos com essa autoridade moral para efetivamente partirmos em cobrança para com os nossos semelhantes? Então é o que Jesus está dizendo: se a vossa justiça não exceder dos escribas, não entrarei no reino dos céus. Se a vossa justiça não for uma justiça que vai para além dos deveres sociais apenas, que vai, como Jesus diz, né, que não percorre só a primeira milha, mas que percorre a outra milha, aquela justiça que quando alguém pede o manto, dá também a túnica, quando alguém pede para caminhar uma milha, caminha duas, aquela que vai além, será que a gente realmente está excedendo a justiça dos escribas? Porque para eles bastava a justiça ali do que estava escrito no papel para ser justo, ou ser considerado justo, alcançar a salvação. Mas o que Jesus está dizendo é preciso ir além. Ser justo perante os homens, ou ser justo perante Deus, é bem diferente de ser justo perante os homens. Esses são os escribas. O intelectualismo frio que ainda existe e que nós precisamos estar atentos. Não por acaso nós, espíritas, que exaltamos tanto a fé raciocinada, e de fato é importante cultivar a razão, é importante cultivar a inteligência, mas eu me lembro do caso de Kardec, no livro Viagem Espírita, que ele vai dizer: se há divergências entre dois grupos espíritas, de que lado eu vou ficar? Do lado que tem razão? Não, vou ficar do lado que tem caridade. Porque nunca há razão plenamente lúcida e clara onde falta caridade. Porque só há razão real onde exista a caridade, onde exista a luz do amor. Caso contrário, a razão é contaminada pelo egoísmo e, portanto, tem a sua visão turvada. Só há razão real, razão lúcida. A fé raciocinada só existe quando há também amor, caridade. E sem isso não há justiça. E por outro lado, os fariseus, que são reatualizados hoje na figura dos religiosos ou para os quais as regras
os formalismos passaram a ser mais importantes do que, de fato, a vivência, a virtude. É aquele religioso para o qual a maneira com que o seu irmão ora é mais importante do que o sentimento com que o seu irmão ora. A maneira como ele adora a Deus é mais importante do que o sentimento envolvido nessa maneira pela qual ele adora a Deus. Para o qual a religião ou o rótulo do seu irmão é mais importante do que o quanto o seu irmão está crescendo com aquela experiência religiosa. Enfim, o farisaísmo é aquela postura daqueles que entendem a lei divina ou já a conhecem, pelo menos deveriam conhecê-la, mas que resumiram a justiça a simplesmente um cumprimento formal de ritualismos exteriores, sem efetivamente uma renovação íntima. E para isso, ou nesse caso, o indivíduo passa a ser duro, inflexível, perde a capacidade de exercer o amor porque ele está fixado, aficionado nos aspectos exteriores da vivência religiosa. Esse é o farisaísmo que ainda existe no mundo, alimentando a intolerância religiosa, alimentando o fanatismo, alimentando a superstição e que nós precisamos renovar. Não seremos justos pelo fato de frequentarmos a um templo, pelo fato de lermos ou conhecermos de cor e salteado as Escrituras. Seremos justos pela vivência e aplicação da misericórdia, do amor, da bondade, do perdão, da compreensão, do apoio àqueles que caem. Seremos justos aplicando essa misericórdia e esse amor independentemente de rótulos, de condições, de etnias, enfim, estendendo essa justiça e essa bondade a todos. Isso é a justiça que excede a justiça dos fariseus. Porque, rememorando aqueles tempos de Jesus, para os fariseus era mais importante se o indivíduo cumpria ou não o descanso no sábado do que se de fato ele usava o sábado para colocar aquilo a serviço de Deus naquele tempo. Para eles era mais importante perseguir a Jesus porque ele curava no sábado do que ajudar aquele indivíduo que Jesus curou. Para eles era mais importante se Jesus comia ou não com publicanos do que de fato irem em direção daqueles publicanos, daqueles pecadores que buscavam aí uma renovação, um recomeço. Para eles era mais importante esses elementos exteriores. Então ainda existe isso hoje, ainda está presente isso hoje. Na nossa experiência religiosa, o que a gente tem valorizado? O indivíduo ou as regras, os formalismos? Naturalmente que as regras existem para ajudar a nossa experiência, mas quando elas passam a ser mais importantes do que o auxílio ao indivíduo, quando alguma regra religiosa, alguma conduta, algum entendimento religioso passa a ser uma barreira para ajudar o próximo, é preciso ser repensado, é preciso ser ressignificado, porque todos esses elementos que as religiões propõem devem estar a serviço da criatura humana, devem estar a serviço do amor, devem estar a serviço da justiça divina, aquela que transcende simplesmente os postulados humanos. É isso que Jesus nos diz. E é isso que a gente precisa refletir nesses tempos em que escribas e fariseus ainda estão muito presentes, não só fora, mas principalmente dentro de nós. O quanto de mim ainda é uma representação do farisaísmo. Quantos escribas ou quanto do escriba de ontem ainda vive em mim. O quanto a minha razão está contaminada pelo meu egoísmo, pela minha indiferença, pela minha frieza. O quanto eu estou rendendo culto ao intelecto destituído do amor ou da caridade, que é o fundamento da lei. Sem isso, a nossa justiça ainda será a justiça hipócrita, ou a justiça distanciada dos fundamentos efetivos da justiça divina, que engloba sempre misericórdia e amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Essa é a lei fundamental. É isso que Jesus diz. Meditemos nisso. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita luz e muita paz.